Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Finalmente, Lewis Hamilton volta a vencer. Depois de 945 dias, desde 2021, o heptacampeão não vencia. Vitória número 104, recorde absoluto. Nona vitória em Silverstone, recorde absoluto. Nenhum outro piloto venceu tanto na mesma pista. E se torna o primeiro piloto a vencer com mais de 300 GPs. A análise completa do GP de Silverstone começa agora. O final de semana de Silverstone começou com tempo incerto, frio e previsões de chuva para o final de semana inteiro. Atualizações: 7 equipes atualizaram seus carros. A Red Bull era a que todos esperavam com um novo assoalho para ver se eles conseguiriam reagir à McLaren e à Mercedes, que tinham se aproximado e muito nas últimas corridas, mas parece que não foi o suficiente. No treino 3, no sábado, choveu bastante e a classificação começou com a pista molhada e os pilotos com pneus intermediários. Com a pista secando logo no Q1, os pilotos saíram do intermediário para o slick. Sérgio Pérez passou reto na freada e ficou preso na caixa de brita, abandonando a sessão. Mais uma vez que ele fica fora logo no Q1. Max Verstappen também escapou na mesma curva, mas conseguiu passar pela caixa de brita e conseguiu seguir. Porém, essa passada pela caixa de brita danificou por baixo de seu assoalho e a equipe disse ter comprometido a performance do tricampeão. As Ferraris claramente não conseguiram performar nessas condições de pista sem aderência e com temperatura baixa. E as Mercedes foram a grande surpresa. Pole de George Russell com Hamilton em segundo colocado, seguido por Norris, Verstappen e Piastri. 3 britânicos nas 3 primeiras posições. Destaque para Hülkenberg em sexto e Albon mais uma vez no Q3. E o Stroll mais uma vez superando Fernando Alonso. Uma curiosidade: de 12 classificações, Sargent superou Sérgio Pérez em 7 delas. E o placar entre Pérez e Hülkenberg é de 7-6 apenas para o mexicano. Corrida: vou analisar a primeira corrida dos protagonistas e no final falamos do restante. A maioria dos pilotos optaram por largar de pneus médios devido à previsão do tempo. Como havia chuva prevista para o meio da corrida, começar com os macios era arriscar para antes da chuva. As Mercedes tracionaram muito bem e bloquearam quem vinha atrás. Os 4 primeiros largaram praticamente juntos, até que o Norris se posiciona por fora do Lewis Hamilton e acaba espalhando na saída da curva, dando chance para o Verstappen colocar por fora, no traçado ideal, para a próxima curva. O Norris ainda ficou preso atrás do Hamilton e o Verstappen por fora conseguiu frear um pouquinho mais para dentro da curva e conseguiu assumir a terceira colocação. Na minha opinião, faltou o Norris ser um pouquinho mais agressivo e dar aquela pequena espalhada no Max Verstappen só para fazer ele tirar um pouco o pé e defender a terceira posição. Não fez, caiu para quarto. Os líderes, os 5 primeiros, foram se acompanhando de perto, mas quanto mais desgastados ficavam os pneus, menos rendia a Red Bull. O contrário do que a gente tem visto nos últimos anos. Até a volta 10, o Verstappen tinha um ritmo parecido com o de Norris, mas da 10 a 14, o Norris era 3 décimos mais rápido por volta. Na 15 e na 16, praticamente 1 segundo mais rápido que o Verstappen por volta. Na 15, Norris passou com facilidade por Verstappen e na 17 já foi a vez do Piastri. Verstappen caiu para a 5ª posição. Entre a volta 17 e 18, a chuva começou a cair. Nessa hora, não tem jeito, a habilidade de alguns pilotos começa a aparecer. Hamilton, Norris e Verstappen. É os 3 que mais andam bem na chuva. Assim que começou a cair a chuva, o Hamilton tirou 1 segundo por volta na 17 e 1,3 segundos por volta na 18 e passou com facilidade o Russell na volta 18. Mas é preciso fazer justiça aqui. Nessa situação de que começa a chover, o piloto nunca sabe o que esperar na próxima curva, se estará seco ou se vai estar molhado. Nessas condições, quem está em segundo leva uma pequena vantagem, porque você vem na referência do primeiro. Sobre a referência, tanto é verdade que na volta 19, quando a chuva deu uma piorada, o Hamilton passou reto e o Russell foi logo atrás da referência. O Norris aproveitou e passou o Russell e pulou para segundo colocado. Logo na sequência, abrindo a próxima volta, ele também passa o Hamilton e vai embora. Piastri, numa belíssima ultrapassagem, vai para cima do Russell, muito agressivo. E na mesma volta também passou o Lewis Hamilton. As duas McLaren, de alguma forma, conseguiram manter a temperatura nos pneus nessas condições. E neste momento, tinha a dobradinha da corrida nas mãos, primeiro e segundo. Mas foi aí que começaram a entregar toda a corrida. Verstappen, brilhantemente, é o primeiro a parar na volta 27. E quando ele sai do box,
Suas parciais já eram muito mais rápidas que as dos outros. Na volta seguinte, vem para o box as duas Mercedes e Lando Norris. Neste momento, a McLaren jogou fora o pódio de Piastri. Deveria ter feito como a Mercedes com pit stop duplo. A volta a mais que o Piastri deu na pista fez cair de segundo para sexto. Ele foi o último carro da pista a ir para o box. E não dá para falar que a McLaren não tinha informação, porque as parciais do Verstappen de uma volta antes já tinha mostrado a diferença do pneu slick para o intermediário nessa hora. Inclusive a parada antecipada do Verstappen foi tão acertada que ele conseguiu fazer o undercut no Russell e no Piastri e voltou para a pista em terceiro colocado. Na volta 34, a Mercedes chama o Russell para o box para abandonar. Ele depois informou que os alarmes de temperatura do seu carro acionaram, provavelmente era alguma falha no sistema de resfriamento, provavelmente no radiador. Na volta 37, o sol volta e a pista começa a secar muito rápido. E aqui a McLaren jogou fora a vitória de Lando Norris. Na volta 39, o Verstappen vem para o box junto com Hamilton e Piastri. Norris passou mais uma volta. O erro que a McLaren cometeu com o Piastri na primeira parada, ela não aprendeu e cometeu com o líder da corrida na segunda parada. Como se não bastasse, ainda errou na escolha dos pneus. Dos pneus disponíveis, Verstappen e Hamilton só tinham macios e duros novos. Norris e Piastri eram os únicos que possuíam médios novos. Qual que era o problema dos macios nessa situação? Faltavam 13 voltas. Na previsão da Pirelli, os macios durariam cerca de mais ou menos 18 voltas nas condições normais de pista. O problema é que por causa da chuva a pista tinha perdido toda a borracha. A temperatura estava baixa ainda, estava subindo, mas a chance de ocorrer o graining com os pneus macios era enorme, ou que eles durassem bem menos que o esperado, já que os três pilotos iam ter que andar no limite nessas últimas 13 voltas. O engenheiro de Norris avisa que ele era o único que possuía pneus médios novos. Só que depois ele avisa que a chuva tinha parado, que eles deveriam parar logo, só que ele induz o Norris dizendo que provavelmente os macios seriam melhor. Okay, Lando, no more rain expected. After this, 14 laps to go. We think a soft from here would be okay. Norris pergunta se alguém saiu de macios, para ter alguma referência. O engenheiro avisou para ele que na volta de saída os macios não parecem ser muito bons, já que o Hamilton tinha saído de macios, e que o Piastri estava optando pelos médios. Ele avisa que o Verstappen vai de duros, só que depois ele chama pro boxe o Norris de novo, falando que o macio é a melhor opção. O Norris apenas concordou. Eles pararam na volta seguinte, na 40, para colocar os macios. Só para completar, eles perderam pelo menos 2 segundos a mais na parada. Uma parada que normalmente estava em torno de 2,5, eles fizeram em 4,5 segundos. Tá tudo errado. Quem tem esse tipo de informação através dos softwares e as contas matemáticas é um engenheiro e não um piloto que tá numa tensão depois de 40 voltas de corrida, ainda mais uma corrida seca, molha e seca de novo. Eles avaliaram a situação e mesmo assim tomaram a decisão errada. O Verstappen foi de duros, Hamilton também foi de macios, mas porque o Hamilton pensou que os duros seriam muito piores. Também pensou errado. Só que o Hamilton tinha o Norris entre ele e o Verstappen. Quando o Norris volta, ele já toma um undercut do Hamilton e cai para segundo. Ele que tinha 1,7 segundos de vantagem para o Hamilton antes de parar, saiu com 1,3 segundos de desvantagem. Verstappen, com os duros, precisava se preocupar apenas em tirar o máximo do carro e andar o mais rápido possível. Em 7 voltas ele chegou no Norris e passou com certa facilidade. Tirava meio segundo por volta de Lando Norris. Só para confirmar que a escolha foi muito errada, essa é a diferença de ritmo entre Piastri de médios contra Norris de macios no final da corrida. Cerca de 1,5 segundos mais rápido no final. Em relação ao Hamilton, Piastri foi sempre mais rápido nesse último stint, médios contra macios, de 4 a 5 décimos por volta, mostrando que o Norris teria passado o Hamilton com certa tranquilidade para recuperar a ponta, mesmo tendo parado uma volta depois. Quer dizer, a briga seria boa dos dois ingleses para ver quem ganhava, porque o Norris nunca tinha vencido em casa, nunca venceu ainda, e o outro, que era o Hamilton, estava quase 3 anos sem vencer. Comparando o desgaste dos macios de Norris com os de Hamilton, falou mais alto o talento do heptacampeão. Hamilton conseguiu administrar o desgaste de pneus com maestria. Nas primeiras 5 voltas com os pneus, os tempos de Norris e Hamilton eram parecidos, com o Hamilton ligeiramente mais rápido. Mas nas últimas 7 voltas, o Hamilton chegava a ser 1 segundo mais rápido por volta, mostrando que teve um desgaste muito mais controlado que o Lando Norris. Lewis Hamilton quase perdeu a vitória para o Max Verstappen. Na volta 41, quando ele assumiu a liderança, ele tinha 6,3 segundos de vantagem para o Verstappen. O Max vinha tirando de 3 a 6
décimos por volta do Hamilton e no final a vantagem era apenas 1,5 segundos. Vitória espetacular de Lewis Hamilton pela corrida movimentada, pelo momento de sua carreira, por ser em casa e por toda a história de 2021 até aqui. Lewis Hamilton chorou muito, emocionou sua equipe, os torcedores e os jornalistas. Hamilton ampliou o recorde em número de vitórias, agora são 104. É o piloto que mais venceu em uma única pista, com 9 vitórias e mais especial ainda, em Silverstone, sua casa. É o primeiro piloto a conseguir uma vitória após 300 GPs. Os outros 5 que têm essa marca nunca venceram depois dos 300. Rubens Barrichello, Fernando Alonso, Jenson Button, Kimi Raikkonen e Michael Schumacher. Falando agora sobre o resto do grid. Sérgio Pérez, mais um trabalho muito fraco do mexicano. Ficou pelo Q1, trocou a unidade de potência para largar do box, não conseguiu escalar muita coisa, estava apenas em 15º quando resolveu arriscar e colocar os intermediários antes da hora, na volta 19. Foi muito cedo, todos pararam na volta 26. Os pneus do Pérez destruíram, ele teve que parar novamente junto com todos na volta 28. E depois, no final, ele ainda tentou fazer uma parada a mais que todo mundo na volta 47 para tentar fazer a volta mais rápida da corrida de macios, mas nem isso conseguiu. O Sainz ficou com a melhor volta. Aumentaram os rumores sobre uma possível substituição de Sérgio Pérez no final da temporada ou de um rebaixamento para a RB ainda nessa temporada. Teria uma quebra de contrato por falta de performance. Liam Lawson vai testar o RB20 nessa semana em um dia de filmagens e será avaliado. A Ferrari não conseguiu se encontrar em Silverstone, talvez porque eles têm dificuldade para entrar na janela de funcionamento do pneu com as temperaturas baixas, pode ter agravado bastante esse clima de Silverstone. O Leclerc saiu em 11º, conseguiu até escalar bem no começo, estava em 7º, mas tanto ele quanto o Sainz não tinham um bom ritmo. A Ferrari ainda tentou arriscar da mesma forma que a Red Bull com o Pérez, ele também parou na volta 19, trocou os pneus, superaqueceu, destruíram os pneus e aí depois teve que parar de novo na volta 27. Hülkenberg, corrida excepcional do Hulk, que já tinha feito um trabalho excepcional na classificação, largou em 6º, caiu um pouquinho, mas se manteve sempre dentro do top 10, estava em 9º colocado e com o abandono do Russell, os erros do Leclerc, ele conseguiu ainda finalizar numa excepcional 6ª posição, somando pontos importantes para a Haas do campeonato. Lance Stroll. Corrida decente do Stroll, que se manteve à frente do Alonso desde a classificação. E a informação de bastidores. Eu soube de dentro da Aston Martin que o Fernando Alonso já está começando a ser questionado dentro da equipe. Se ele continuar não conseguindo superar o Lance Stroll até o final do ano, eu não me surpreenderia em uma aposentadoria antecipada do bicampeão. Mais uma boa corrida do Tsunoda, mais uma vez à frente do Daniel Ricciardo, e é incompreensível ele nunca ter sido cogitado para a vaga de titular na Red Bull. Corrida sólida mais uma vez de Alex Albon e do Sargent também. Andou muito próximo do seu companheiro de equipe. Uma pena o Williams não ter pontuado com os 2 carros, merecia. Teremos agora uma pausa para depois termos nos 2 últimos finais de semana de julho, GP da Hungria e GP da Bélgica seguidos, antes de uma pausa de verão da Fórmula 1 de 3 semanas em agosto. Aquele muito obrigado de sempre a você que acompanha o canal e se ainda não se inscreveu, não custa nada, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, porque assim eu consigo continuar criando conteúdo aqui nessa rede para vocês.